Eu acho que o que a gente falou menos no caso aqui foi de quando a mãe deve ou não buscar uma terapia para o filho. Eu Hum, acho que isso às vezes a gente não contemplou muito aí no nosso bate-papo, né, tá. Thaís? Então, Sim. assim, que foi uma pergunta. Como eu sei que não é uma fase do meu filho e ele precisa de terapia? Hum, Né? Foi uma das perguntas que você uhum. colocou lá. Você fala, Thaís? Quer que eu falo? Sim, ué, você que sabe. Bom, eu penso assim, ó, vamos pensar que hoje existem diversos tipos de acompanhamento, né? Então, no caso aqui, né, de duas especialistas, a Elaine e eu, então, assim, ó, o que que tem que ficar atento quando precisa, né, de buscar uma ajuda? Primeiro, é quando você começa a perceber que essas questões, elas passam a ficar de forma persistente, né? Quando essa criança passa a apresentar mudanças repentinas, às vezes no hábito alimentar, sono, são sinais significativos, questões da parte social, a Uhum. questão de ficar talvez mais introspectivo, porque assim, ó, isso pode acontecer? Pode. Às vezes, por uma questão pontual. Então, por exemplo, os pais se separaram. Isso foi algo pontual que aconteceu. Peguei esse exemplo porque eu acho que é algo muito comum, né? Muito, Então, os pais se separaram e aí essa criança ou esse adolescente, com certeza, né, sentiram isso. Então, assim, é natural que em algum momento eles comecem a apresentar algum tipo de, às vezes, comportamento, dessa parte ficar mais triste, mais introspectivo, né? Isso é natural. Agora, se isso passa a persistir de tal forma que começa a trazer prejuízo, né, na rotina dessa criança, se isso começa a trazer prejuízos, às vezes, na organização, na questão do aprendizado. Então, poxa, peraí, então é um sinal de uhum. alerta, Sim. né? Então, começa a trazer prejuízos mesmo na rotina, no dia a dia. Já é Uhum. um sinal de que alguma coisa ele já não está dando conta mais sozinho. E Uhum. aí é hora de buscar esse recurso, porque assim, até não estar bem, até demonstrar que alguma coisa não está legal, é natural, Uhum. desde que isso não traga prejuízos para a rotina, né? Para as É. coisas do dia a dia que a gente fala, né? Uhum. Então, mas os primeiros sintomas, assim, sinais, né, na verdade, Uhum. que a criança, principalmente a criança menor, que Uhum. ainda não consegue muito falar sobre o que Uhum. sente, os pontos principais: alimentação, sono e a questão da parte do comportamento. Crianças que ainda usam fralda Uhum. ou estão desfraldando, na verdade, elas começam a ter escapes. Então, vamos supor, uma criança que já tinha o controle de esfíncter, Uhum. já não usava mais fralda, e ela começa a ter escapes, isso também é um sinal, é um Olha indicativo de só, que alguma coisa não está bem, né? interessante. Então, quando as crianças são pequenas, esses três sinais são os que a gente tem que ficar mais atento, Legal. né, quando existem mudanças nesse sentido. Já Uhum. as crianças mais velhas e os adolescentes, é nítido, é só a família conseguir ter esse olhar e falar, poxa, alguma coisa está errado, está Uhum. prejudicando. Então, vou buscar, é hora de buscar uma ajuda profissional. E a busca por essa ajuda profissional, ela não quer dizer que essa criança ou esse adolescente terá que fazer mesmo um acompanhamento. Ela vai fazer previamente uma avaliação, Certo. e aí, dentro dessa avaliação, ela vai fazer o levantamento e os apontamentos daquilo que foi observado durante essa avaliação. Certo. Aí sim vai ser traçado um plano de atendimento ou de acompanhamento, se necessário, Ah, né? legal. Às vezes, com uma breve orientação, né, ela já consegue resolver, Já né? resolve. Uhum. Isso.